Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Pães, salgados e outros produtos de panificação fazem parte do dia a dia da maioria dos brasileiros. Sabe aquele cheirinho irresistível de pão fresco? Por trás dessa memória olfativa está um processo técnico que transforma a matéria-prima em itens de consumo, passando por etapas como medição, mistura, sovamento, assamento e embalagem. Hoje nós vamos falar de uma profissão muito atraente para quem gosta de gastronomia, nutrição, tem agilidade e sabe trabalhar em equipe. O que é mais clichê que a gente vê por aí é que é uma profissão mais masculina. Como é que você entrou nessa área? Essa divisão é coisa do passado. Hoje em dia as mulheres tomaram conta de tudo. De tudo. Tem mulher em tudo quanto é profissão. Não tem mais isso, não. O aluno, quando chega no nosso curso de panificação, ele já toma um susto. Acha que é simples, né? Acho que é simples assim, mas existe toda uma ciência, né, por trás disso. Eles passam por noções de matemática. A diversidade de produtos também, isso encanta muito. Controle de temperatura, velocidade, todas essas características estimulam o operador, o nosso colaborador, para poder melhorar o nosso produto. Após passarem por um ano de formação, os técnicos em panificação estão aptos a conduzir todas as etapas da produção artesanal e industrial de pães e salgados. Eles organizam a área de trabalho, lidam com a matéria-prima, manipulam alimentos e operam equipamentos e maquinário, além de poderem atuar em controle de estoque, de custo e de consumo. No Brasil, mais de 6 milhões de toneladas de pão são consumidas a cada ano e aproximadamente 41 milhões de pessoas frequentam padarias e confeitarias diariamente. Dá para entender por que a demanda por profissionais de panificação é tão intensa. E isso não é coisa de hoje. Alimento mais popular do planeta, o pão começou a ser produzido há cerca de 6 mil anos, na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. O pão da antiguidade era resultado de uma mistura seca e amarga à base de trigo. 2 milênios depois, no Egito, o processo de fermentação foi descoberto e o pão tornou-se mais próximo daqueles que conhecemos hoje. Por muitos séculos, os pães também foram usados como meios de pagamento. Acredita-se que isso era feito até pelos faraós. 500 anos antes de Cristo, em Roma, a primeira escola de panificação foi inaugurada. Com a expansão do Império Romano, o consumo de pão se espalhou pelo continente europeu. Já na Era Moderna, com a Revolução Industrial, novas técnicas de moagem de cereais impulsionaram a panificação. Aqui no Brasil, os pães foram trazidos pelos colonizadores portugueses, mas foi na década de 50 que seu consumo cresceu intensamente, com a mecanização da indústria da panificação, que hoje é uma das maiores do país. A panificação é uma indústria dinâmica e oferece diferentes possibilidades para profissionais de formação técnica. Um bom exemplo dessa diversidade é a Adnor, empresa especializada em produtos para mistura de bolos e pães. Eu vim à Feira de Santana, na Bahia, para conhecer o dia a dia desse setor. Hoje nós fabricamos um complexo de aditivo para pão francês e temos uma gordurina oleosa que substitui as gorduras trans e as não trans. Nós temos em torno de 25 técnicos. Temos os técnicos CLT Adnor e temos os técnicos dos distribuidores, dos atacadistas, que compram os produtos, como a farinha de trigo também, e dão suporte nas padarias. Para mergulhar mais fundo no universo do técnico em panificação, eu fui conhecer a Fabiana. Ela me levou para um tour na empresa. Aqui a gente trabalha com a linha de pré-misturas, tanto para pães quanto para bolos.
E a gente precisa estar sempre estudando o que o mercado precisa, o que ele quer, novos sabores, novos produtos. Aonde um técnico em panificação entra? Tanto na parte de controle de qualidade, então no nosso centro técnico a gente testa todos os produtos antes de ir para o mercado, quanto nos nossos clientes. Então nós temos técnicos que visitam os clientes e que são técnicos dos distribuidores. Então, ao invés do pessoal vir aqui para aprender a fazer o bolo, aprender a fazer o pão aqui, o nosso técnico vai até o cliente. Então, ensina no cliente como que ele vai aplicar cada produto nosso. Aqui a gente está no nosso almoxarifado. Aqui a gente recebe as matérias-primas. Então, amido, farinha, corantes, aroma. A gente tem uma série de matérias-primas diferentes. Todas essas matérias-primas, antes de irem para a linha de produção, elas passam pelo controle de qualidade. Então, são feitas análises e são analisados os laudos que os fornecedores enviam para a gente. Depois que ela chega, que ela é aprovada pelo controle de qualidade, ela segue para a linha de produção. Então, ela vem para essa área aqui, que é a estação de pesagem. Então, aqui são feitos os pré-mix dos produtos. Seriam pré-misturas dos produtos macro. Então, são aqueles produtos que entram em maior quantidade na nossa formulação. Açúcar, farinha. Açúcar, farinha, amido, os fermentos. Nossa! Já senti um cheirinho de pão de queijo, hein? É, hoje a gente está produzindo mistura para pão de queijo e mistura para bolo. E aí a gente avalia características sensoriais de cada produto. A gente consegue saber se o produto foi produzido da forma correta. Olha, Fabiana, eu acho que essa foi a parte que eu fiquei mais interessada, hein? Eu quero lá ver essa análise sensorial. A gente vai lá daqui a pouco acompanhar. A gente tem aqui dois técnicos em panificação. O Leonardo. Oi, Léo, tudo bom? Tranquilo. E a Gleice. Oi, Gleice, tudo bem? E o que vocês fazem aqui? A gente faz aqui os testes dos produtos, né? Geralmente produz aí os lotes e vem uma amostra para cá e nós desenvolvemos para fazer a liberação do produto. O que é mais clichê que a gente vê por aí é que é uma profissão mais masculina. Como é que você entrou nessa área? Essa divisão é coisa do passado. Hoje em dia as mulheres tomaram conta de tudo. De tudo. Tem mulher em tudo quanto é profissão, não tem mais isso não. Os técnicos em panificação me mostraram como funciona um teste sensorial. É claro que eu participei dessa prova. Então a gente faz o produto, faz o pão, faz o bolo, a gente tem aqui o brownie, tem o Trigos Mix, que é uma mistura que a gente consegue fazer vários tipos de pão, ela é bem prática, bem multifuncional. Então a gente realmente experimenta. Para cada produto a gente tem uma ficha onde a gente sabe o que a gente vai avaliar. Léo, agora me conta, se você fosse fazer o teste sensorial do pão de queijo, o que você faria? Como é que seria o passo a passo? A gente vê em questão em relação ao aroma, certo? Abrimos o pão. Vou copiar, hein? Pronto. Cheiramos. Vemos se o aroma está de acordo. Depois vemos o teste no paladar, para ver se o gosto, o sabor está bom, agradável, certo? Depois experimentar. Questão volume do pão, tá vendo? Bem volumoso, um pão aparentemente bastante bonito. Bem bonito. Então, quando o pão está nesses conformes, está liberado para o mercado. Olha, por mim tá liberado. O Brasil, ele vem, nesses últimos 10 anos, se aperfeiçoando muito em termos de tecnologia. E nós contamos também com a criatividade dos nossos padeiros, dos nossos confeiteiros. Além de ser instigante, a indústria da panificação oferece aos técnicos uma remuneração que vai de R$ 1.240 a R$ 3.130. Para ingressar nesse mercado, você precisa estar cursando ou já ter terminado o ensino médio. E então buscar uma instituição de ensino credenciada junto ao Ministério da Educação. Os futuros técnicos em panificação colocam seu conhecimento em prática todos os dias em sala de aula. Hoje, eles vão se dedicar a um desafio na planta de processamento de cereais aqui no Senai Dendezeiros, em Salvador. O técnico formado em panificação, ele pode atuar tanto em panificadoras
enquanto indústria ligada à panificação. Então, eles têm competências de gestão de produto, gestão de custos, gestão de uma panificadora, gestão da qualidade. Então, ele tem um conhecimento não específico só fazer o pão, mas ele entende toda a área em volta dessa panificação. O professor Cássio é quem vai me explicar o que os técnicos em panificação aprendem na escola. O aluno, quando ele chega, além de gostar de pão, que eu acho que é uma coisa unânime, né? Ele tem que ter alguma habilidade específica, ele tem que ter um perfil. É necessário, acima de tudo, que ele goste do que faz, né? Tem interesse pela profissão, porque não é simplesmente fazer pão, mas sim entender a ciência do pão. O aluno, quando chega no nosso curso de panificação, ele já toma um susto. Acha que é simples, né? Acho que é simples assim, mas existe toda uma ciência, né, por trás disso. Eles passam por noções de matemática, que é fundamental que o aluno do curso técnico consiga transformar as formulações que são aplicadas aqui na planta de processamento. Diferentes dosagens. Isso, porque o nosso foco aqui é a indústria e nós não trabalhamos com receita, são formulações. Designar todo o processo de passo a passo de produção, procedimento de elaboração de massa, preparar esse profissional para o mercado de trabalho lá fora, fazendo com que ele consiga atingir todas as vertentes da área de panificação. E aqui os alunos, para eles poderem aprender, eles têm laboratórios que reproduzem o ambiente que eles vão encontrar nas indústrias, com todas as máquinas, assim? Ou eles aprendem mais na teoria? Sim, afirmativo. Aqui eles têm noções e são capacitados para gerir o controle de qualidade. A exemplo do nosso laboratório, né, de bromatologia, onde eles fazem o teste de análise de umidade e cinza. E temos também a nossa planta aqui, que é o laboratório de cereais e derivados, onde eles simulam uma produção industrial. E tem aula rolando agora pra gente poder dar uma olhada? Agora mesmo, com o pão quentinho saindo agora. Oh, aí ficou melhor. Então, Flávia, esse aqui é o nosso laboratório de bromatologia, onde eles fazem toda a análise de qualidade, né? Analisam a quantidade de minerais existentes na amostragem de farinha de trigo, né? Que é apresentada para eles. Isso eles fazem aqui dentro do laboratório, com todos os equipamentos. Análise de umidade, para saber a quantidade de umidade existente na farinha de trigo. E o teste de qualidade do amido, para saber a porcentagem de amido que há para o desenvolvimento de uma boa farinha, né, com relação ao desenvolvimento do glúten. Então, os alunos estão aprendendo aqui, no caso, se eles quiserem trabalhar com controle de qualidades em indústrias, assim, eles vão ter que fazer esses tipos de testes. Afirmativo. Um dos lugares onde são bem recorrentes profissionais dessa área, com esse tipo de atuação, são nos moinhos. Essa aqui é tão esperada a hora, né? Onde os futuros profissionais de panificação colocam a mão na massa, né? Literalmente. Isso, afirmativo. Essa é a hora de preparar, desenvolver a capacidade de conseguir identificar uma textura adequada para uma massa, o desenvolvimento adequado do glúten para que mantenha a elasticidade, né? Então, Flávia, convido você a assistir um desafio onde eles vão preparar um pão, tá? E vão apresentar para vocês para que você possa provar a qualidade, né? O desenvolvimento dos pães dos futuros profissionais de panificação. Eu acho que vai ser o desafio mais gostoso do programa. Com certeza. Chegou a hora de conhecermos futuros técnicos de panificação. Eles vão participar de um desafio das disciplinas Tecnologia de Cereais e Derivados e Processamento de Pães Especiais. Os alunos vão produzir pães modelados, começando pela seleção e pesagem da matéria-prima e passando por mistura, batimento e divisão da massa até chegarem às etapas de modelagem, fermentação e forneamento. Na panificação, cada passo é fundamental para o processo e as técnicas devem ser seguidas à risca. O que será que a turma vai preparar pra gente? Bom dia, pessoal! Bom dia! Hoje nós teremos um desafio, onde vocês vão demonstrar todas as competências e habilidades que vocês desenvolveram durante o curso. Temos aqui nessa mesa várias modelagens que são feitas, vocês vão escolher 2 delas, vocês vão reproduzir todo o processo aqui nessa bancada. Vocês terão 3 horas para entregar o produto pronto até o momento da cocção, onde eu avaliarei o produto e ela também avaliará o produto de vocês. Preparados? Sim! Então vamos lá. Então vamos lá, hein, ó. Valendo! Fica eu, Sueli, Isabelle e Felícia com a baguete, Juliana, Larissa e Adorno com o pão francês. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Ótimo. Então, mãos à obra, galera.
Estávamos batendo a massa, primeiro colocamos os insumos secos, depois os insumos líquidos, que tem que ser na quantidade certa, não pode ser 1 grama a mais, 1 grama a menos, porque pode, digamos assim, danificar o produto final, entendeu? Ela vai desenvolvendo glúten e a gente tem que ir medindo qualquer errinho dá diferença no pão. Já passou 1 hora, hein? Como é que eles estão? Qual é o momento? Então, Flávia, pelo que podemos perceber aqui, eles estão dentro do tempo previsto, né? Era o tempo realmente de 1 hora entre a pesagem da matéria-prima, batimento da massa, primeiro descanso, segundo descanso. Tô ansiosa, professor, pra comer esse pão, hein? Eu também. Nós utilizamos o gergelim como finalização. Gergelim e orégano por cima do pão e depois colocamos ele na assadeira para cortar, dar uma modelagem, como você bem entender. Comecei a fazer esse curso, me interessei muito pela área, pretendo fazer um vestibular e aprofundar e ir sempre mais à frente. Em primeiro lugar, parabéns, tá, pelo empenho e dedicação de todos aí. Faltam 21 minutos ainda, então vocês entregaram, obviamente, dentro do tempo previsto. Eu vou avaliar o pão de vocês agora. Bom, em primeiro lugar, já estou vendo que esse pão tem crocância. Tem miolo, alvéolos desenvolvidos, como vocês aprenderam, que é decorrente da boa fermentação que foi obtida aqui através desse pão. E agora nós vamos avaliar o sabor do pão francês. Muito bom. Qual é a nota? 10. Parabéns. Parabéns, gente. Muito gostoso, crocante, o miolo macio. Excelente. Quando nós somos desafiadas, nós sempre queremos alcançar aquele alvo, então o desafio é sempre bom para nós testarmos os nossos conhecimentos e sempre além. A baguete também teve um ponto a favor a mais, que foi a própria estética diferenciada, né? Houve uma decoração aqui com algumas especiarias também, um gergelim, um orégano por cima, bem ficou criativo, muito bonito, né? Com um tamanho adequado de 60 a 70 centímetros. Vamos avaliar a crocância aqui agora? Pego a baguete, aperto. Consegue sentir? Sim. Olha o sonzinho. Beleza, isso significa que ela tá bem crocante e macia por dentro. Sirva-se e avalie. Que beleza. Muito bom também. 10, com certeza. Tá uma delícia. Muito bom. Parabéns pra turma da baguete. Aprovados no desafio. Parabéns. Saiu muito bem. A gente botou em prática e a gente soube aperfeiçoar bem o que a gente aprendeu, né? Sei que não deu pra sentir o cheirinho dessa fornada, mas deu pra ver que esses futuros técnicos em panificação já conseguem produzir itens elaborados. E em breve, esses estudantes estarão no mercado de trabalho preparando delícias para a indústria e o comércio de alimentos. Eu vou te levar para mais um passeio pelo mundo da panificação. A panificação acontece 24 horas por dia aqui no Grupo Limiar, em Salvador. Nessa linha de produção, veremos produtos bem variados, focando, é claro, na atuação dos profissionais de panificação. Você me acompanha? A Limiar tem 31 anos, né? E hoje nós produzimos 50 toneladas dia de pães, basicamente pães. Existe uma tendência de terceirização. Então, as grandes redes de supermercado, elas, até o momento, elas possuem a própria produção de padaria. Tem lá um padeiro, um maceiro, só que isso está ficando muito caro e trabalhoso. Então, todas as redes de supermercado, não só na Bahia como no Nordeste, estão terceirizando as padarias. Para entender mais sobre o universo da panificação, eu fui conversar com a Laiane. Ela me mostrou os processos produtivos presentes na fábrica. Laiane, o que você acha que a área de panificação ela tem de tão especial? A variação do processo, ela é grande, o que vai proporcionar uma modificação muito grande no produto final. A diversidade de produtos também, isso encanta muito. Controle de temperatura, velocidade, todas essas características estimulam o operador, o nosso colaborador, para poder melhorar o nosso produto. O que você acha, assim, quando a pessoa se interessa por essa área, como é que ela faz para entrar?
Existem muitos cursos técnicos em panificação que proporcionam o conhecimento ideal para fazer todo o controle desse processo. Para isso, ele tem que estar envolvido em toda a cadeia produtiva. A gente tem que ter uma preocupação muito grande desde a aquisição da nossa matéria-prima até todas as etapas do processo, utilização de todos os equipamentos, controles, até a geração do nosso produto final. Então ele pode atuar em várias áreas? Pode atuar em várias áreas, todas as etapas. Todo o processo começa com a seleção da matéria-prima, que vem de fornecedores qualificados. Depois do abastecimento, uma mistura de aditivos é realizada com emulsificantes, enzimas e antioxidantes. Tudo isso para dar maciez ao produto. A próxima etapa é a mistura de ingredientes de grande volume. Então é preciso respeitar essa ordem para que você tenha um produto sempre de qualidade, com o mesmo resultado. E isso o técnico de panificação, ele aprende no curso e chega aqui já preparado. Com certeza. O técnico de panificação, ele tem que ter todo esse conhecimento. Cada tipo de pão é um processo diferente? Sim, cada tipo de pão é um processo. Aqui a gente tem duas linhas. A linha da produção de pães fatiados e a linha de produção de pães congelados. Você quer dar uma olhada? Pode, vamos lá. Vamos lá. Então, depois da etapa de abastecimento, aditivação, a mistura, nós temos a etapa de divisão da massa. Esse equipamento, ele vai fazer o corte da massa no peso ideal para que o produto final chegue com o peso da embalagem. Então, por exemplo, o pão de forma, no geral, ele tem 500 gramas. Então, eu tenho que fazer o corte aqui, levando em consideração todas as perdas do processo. O técnico em panificação tem que fazer todas essas observações. Esse cálculo. Justamente. Aí, aquela massa que nós vimos boleada lá, ela já vai sair completamente modelada. Aqui, essa é a massa que vai ser transformada em pão de forma. Depois do processo de fermentação e forneamento, a gente vai ter aquele pão quadradinho, do jeito que nós verificamos no mercado. Depois da etapa de fermentação, a gente tem a etapa de forneamento. Aqui no forno, nós trabalhamos com 3 zonas, onde o técnico ele tem que ter o conhecimento da diferença de temperatura e a característica que vai proporcionar o produto. A primeira temperatura, a primeira zona, ela proporciona o salto de fogo. Depois vem o processo de cozimento e na terceira etapa a coloração, sabor, a característica final do produto. Esse é o pão já pronto. E aqui o papel do técnico qual seria? Fazer esse controle, o controle de temperatura, o controle de velocidade, o controle de tempo de forneamento. Todos esses controles são necessários, sem falar nas características de qualidade do produto que também precisam ser avaliadas. Então nós temos todos os controles de processos que precisam ser levados em consideração para poder proporcionar um produto final de qualidade. Depois do resfriamento, a gente ainda tem a aplicação de antimofo, que é o álcool de cereal diluído com solução de antimofo. Aí essa aplicação também tem que ser controlada, tem que ser na dosagem adequada. A dosagem é a dosagem Essa máquina que faz essa aplicação. Isso é uma pulverização. E aí o técnico em panificação, ele está inserido em todas as etapas do processo. E junto às questões técnicas, tem as questões de controle de qualidade também, onde o BPF tem que estar inserido e muito bem cobrado. A gente tem todos os controles de processo com relação à temperatura, pressão, velocidade, que foi que nós tratamos, mas também tem as características de boas práticas de fabricação, onde eu preciso liberar o produto com os aspectos de qualidade relativos a cada etapa. E o técnico em panificação, ele está qualificado para poder realizar essa função também. Existe um mercado ainda muito grande no Brasil voltado para o pão. Então, é como se fosse um engenheiro de alimentos, um engenheiro de produção, um técnico em panificação. Se eles forem determinados e enxergarem a médio e longo prazo, focando, eles terão mercado, com certeza, porque ainda tem muito que crescer no consumo per capita de pão no Brasil. Muito legal, olha, muito obrigada, eu adorei, eu sou uma apaixonada por pães.
pães, eu acho um dos alimentos mais gostosos. E um alimento milenar, né? Além de tudo, né? Com certeza. Muito interessante ver todo esse processo, porque a gente está habituado a chegar e comprar já o pão pronto e não imagina que ele passe por tantas etapas e que tudo é tão importante para que a gente possa consumir, né, um produto com qualidade. Justamente. E a importância do técnico em panificação fica provada aqui da chegada da matéria-prima até a liberação do produto. Ficou com água na boca? A indústria de panificação é realmente encantadora. Afinal, podemos ver o empenho e a precisão dos técnicos em cada produto que consumimos. E você também pode se tornar um desses profissionais. A gente se vê no próximo programa. Tchau! Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.